Bom, então vamos conversar um pouquinho sobre Incidente em Antares. Esse é um livro muito engraçado, assim, no sentido de, né, a vida. Esse foi o primeiro livro que a minha mãe pegou na biblioteca quando a gente fez a carteirinha lá em 1900 bolinha. Eu peguei, não lembro que livro, e ela pegou Incidente em Antares. Foi aí que eu conheci esse livro do Érico Veríssimo. Lá por essa mesma época, 1900 bolinha, eu li o Olhai os Lírios do Campo, que é um livro magnífico dele. É um livro que, eu, sei lá, não deveria nem ter lido na cidade, mas foi um livro tão bom, assim. Claramente ele era um autor genial e demorei muito pra voltar a ler alguma coisa dele. Talvez seja algum trauma, né, do Tempo e o Vento. Eu assisti alguns pedaços da minissérie da Globo, não assisti inteira não, mas eu achei sofrido, sabe? Algumas partes violentas, principalmente da Ana Terra. E eu fiquei tão chocada num sentido que eu falei, eu acho que eu não quero ler esse livro, eu vou ficar muito triste, sabe? E aí acabei não lendo mais nada do Érico. Voltamos então a Incidente em Antares, muitos anos depois, peguei na biblioteca, comecei a ler, não foi muito pra frente, devolvi, peguei o e-book, ouvi em audiobook, foi uma confusão total, mas terminei agora em junho, né, a leitura, e foi uma leitura fenomenal. A grande questão do Incidente em Antares é que ele se divide em duas partes. Uma primeira parte chamada Antares e uma segunda parte chamada de um incidente. Nessa primeira parte a gente vai conhecer Antares, na verdade, né? O autor fala logo no comecinho que melhor será contar primeiro de maneira tão sucinta e imparcial possível a história de Antares e de seus habitantes, para que se possa ter uma ideia mais clara do palco, do cenário e principalmente das personagens principais, bem como da compárcia desse drama talvez inédito nos anais da espécie humana. É muito engraçado porque ao mesmo tempo que ele tem essa coisa de uma carga histórica, porque ele insere Antares, que é uma cidade fictícia, na história do Brasil, né, na história do Rio Grande do Sul, então vem desde a fundação de Antares, de como era um povoado e de como o Francisco Vacariano foi um dos primeiros grandes chefes, né, políticos daquele povoadinho, virou vila, virou cidade, de como foi se articulando, passando pela proclamação da República Rio-Grandense, depois passa pela Guerra do Paraguai, passa por uma série de coisas, que vai mostrando como essas famílias, né, que depois chegam também os Campo Largo, vão se articular junto aos políticos. E por aí vai o desenvolvimento, até que chega num episódio muito interessante, onde aparece o Getúlio, ainda deputado, com 40 e poucos anos. Ele tenta, então, estabelecer uma paz entre os coronéis, né, o coronel Vacariano e o Campo Largo, para tentar criar um estado rio-grandense mais forte. Então ele quer acabar com essas intrigas para que eles possam lutar por algo maior. Tem uma parte muito interessante que ele fala assim, quem governa o Brasil são os mineiros, ora os paulistas, mas ele diz que não é justo que o chimarrão não tenha também sua vez, né? Eu achei tão engraçado isso, e essa é uma das peculiaridades da escrita do Érico, que traz sempre esse sarcasmo misturado aí à trama. Mas uma coisa que é engraçada, porque assim, ele cria tanta ficção e insere tão bem no meio da história, que tem horas que é tão difícil a gente conseguir separar as coisas. Depois disso eu acho que o livro fica muito mais fácil de ler, assim, ele fica mais ágil, até que chega realmente na segunda parte, onde ele vai falar do incidente. O incidente em si é a parte mais interessante, tanto que teve uma adaptação da Globo pra minissérie e fizeram só a segunda parte, né, pra cortar então todo esse histórico maluco aí. A gente vai conhecer então os 7 personagens, né, que vão morrer durante a greve geral, não podem ser enterrados, eles ficam ali no cemitério, ninguém enterra eles, então eles decidem que eles vão levantar e vão pra praça da cidade pra reivindicar o direito de ser enterrado, né, mas acontece que estão lá, estão esperando, ninguém quer enterrar, tá uma briga ali entre os grevistas e entre o prefeito, ninguém decide nada, e eles começam então a falar um monte de verdade na praça da cidade, e eu acho muito curioso a escolha do Érico dos personagens, até nisso a sátira é muito forte. Ele tem a Quitéria Campo Largo, que é a matriarca da família Campo Largo, né? O Barcelona, que é um sapateiro anarquista. A gente tem o Cícero Branco, que é um advogado. E vai ser um dos personagens mais interessantes, porque ele vai jogar no ventilador, assim, merda, sabe? Merda no ventilador. Sobre o prefeito, o atual prefeito, e todos os acordos que foram feitos na cidade, e toda a corrupção que tá por trás daquele governo, né? O João Paz, que foi torturado pela polícia e acabou morrendo, né? Em consequência dessa tortura. Pudim de Cachaça, que é o melhor nome pra um bêbado, né? Não podia ser melhor. Menandro Olinda, que é um pianista que acabou se suicidando, e a Erotildes, que era uma prostituta que morreu por negligência médica. E claramente os personagens mais interessantes que vão jogar mais verdades e as mais escandalosas no ventilador é o advogado e a prostituta, né? Tem coisas geniais, assim, de verdade. Nada disso é spoiler, tá? Assim, você vai ler o livro e vai entender, e nada foi estragado pra você, de verdade. A grande coisa, o grande tema do livro é pra saber o que vai acontecer, se eles vão ser realmente enterrados, não vão, quais são essas verdades jogadas no ventilador, e o que vai acontecer com essa cidade.
né? É muito curioso. O Érico começa o livro já colocando que foi esse incidente que colocou Antares no mapa, né? Que inventou Antares, na verdade, de alguma forma. E que ela passou a existir e ser conhecida pelo Brasil e pelo mundo a partir desse dia. Quando eu acabei o livro, a minha grande sensação era vou ler de novo, porque toda essa articulação política que ele constrói, a primeira parte do livro é muito interessante porque desemboca claramente na segunda parte, né? Ele faz então uma gênese, assim, meio que uma linha cronológica da política que vai sempre envolvendo então a família Campo Largo e a família Vacariano, né? Eles são as bases, né? Aquela coisa de família coronelista, sabe? Eles que mandam ali na cidade, desde o princípio, agora e sempre, né? E então vai desembocar, né? No governo atual, no atual prefeito. Outra coisa interessante é que a primeira coisa que os mortos fazem quando levantam é visitar a própria casa, né? Então, cada um deles vai ter uma surpresa diferente ali. Isso também é muito interessante de acompanhar. No geral, vale super a pena ler. Você tem que ter um pouco de paciência com a primeira parte, principalmente se você não gosta muito de história. Mas se você gosta, eu recomendo muito que você leia e preste muita atenção, porque o desdobramento disso é tão genial. O Érico tem uma capacidade de manipular as palavras tão excelente, assim, sabe? É mágico de alguma forma. E se você for prestar atenção no final, você vai ver que isso também é um reflexo muito claro e muito grande, uma crítica muito boa da formação política do Brasil, né? Até ali os anos 60, mais ou menos. O livro foi publicado em 71, durante a ditadura, o que é uma coisa esquisita, né? Assim, como que isso foi publicado até hoje eu não tenho a menor ideia. Mas ainda bem que foi publicado, né? Porque é sensacional, de verdade. Ele é uma denúncia de várias formas, não só da parte política, mas também social. Todos os mortos têm um papel específico ali na trama e fundamental. É curioso como nada foi colocado aqui ao acaso, né? Foi muito bem pensado e muito bem escrito. Por fim, tenho apenas a dizer que temos que ler mais Érico Veríssimo. De verdade, é necessário. Se você já leu algum livro dele ou recomenda, deixa aqui pra mim nos comentários, principalmente livros únicos, né? Não séries imensas como O Tempo e o Vento. Chegarei lá eventualmente, mas por enquanto não vou me arriscar. Mas deixa aí algumas dicas de leitura, vamos conversar um pouco a respeito. Se você já leu Incidente de Antares também, conta pra mim o que você achou sensacional. E se você ficou assim, embasbacado como eu. Espero que esse vídeo tenha feito algum sentido, não é mesmo? Mas a mensagem é única e clara, leia, né? Não tem outra coisa a dizer, só isso. Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!